Olá, tudo bem? Bom, vamos falar um pouco de funções, certo? Determinar o que é uma função, o que é uma função injetiva, o que é uma função sobrejetiva, certo? Para começar, eu quero, para vocês terem uma base, né? Onde um meio de pesquisa interessante, da onde eu tiro também os meus estudos, é de um livro. O nome do autor é Elon Lages Lima. O nome do livro é Curso de Análise, volume 1. Toda essa parte aqui de funções está no primeiro capítulo, né? É relativamente simples, uma explicação relativamente simples, certo? E pode ajudar a ter uma base melhor, certo? Do que vem a ser funções. O primeiro capítulo também fala de conjuntos, né? É um livro muito interessante. Curso de Análise, volume 1. Elon Lages Lima. Certo? Bom, o que vem a ser uma função? Certo? A função em si nada mais é do que uma correspondência entre um número real e um outro número real. No caso aqui, nesse exemplo, a gente tem uma função de A para B, certo? Essa função de A para B, certo? Como a gente reconhece realmente que é uma função? Para reconhecer uma função é necessário observar três coisas. Primeiro, se existem dois números ou qualquer outra coisa se relacionando. No caso aqui nós temos A e B, certo? E se há uma lei de correspondência entre eles. No caso aqui a nossa flechinha. Essa flecha indica uma relação de A para B, certo? Aqui nós temos F, certo? Que no nosso caso F representa a função. E esses dois pontos. Se você olhar de cara e ver esses dois pontos e a flechinha, você está olhando para uma função. No nosso caso, função de A em B, certo? Mas quais são as partes de uma função? Bom, uma função em si possui três partes principais, sendo elas a primeira, um conjunto que a gente vai chamar de domínio. No nosso caso, a gente pode apresentar como domínio de F. O nosso domínio de F, no caso dessa função, é o A. O que é o domínio? No modo mais básico falando, certo? É o conjunto da onde a flechinha sai, certo? O domínio, você vai trabalhar com os números do domínio, certo? E fazer a correspondência dos números que estão no domínio para os números que estão no outro conjunto, que no caso a nossa segunda parte importante, né? Nosso segundo elemento importante da função, no nosso caso aqui é o B, certo? Nosso domínio de F aqui, para esse caso, é o A, certo? O nosso B, certo? Que é onde a gente vai encontrar os valores de A, fazer uma correspondência com os valores de B. Esses valores de B são chamados de contradomínio da função. Então a gente vai escrever contradomínio de F, que é a função. Que no nosso caso é B. Certo? Então, retomando até aqui. Como a gente reconhece uma função em si? A gente olhou para a função, os dois pontos e a setinha, isso é uma função. Nós vemos que a seta sai de um conjunto e vai para outro conjunto. Ou de um elemento para um outro elemento, não importa. O nosso primeiro conjunto de onde a setinha está saindo é o nosso domínio de F. Nosso segundo conjunto é o contradomínio de F. Depois a gente vai ver um exemplo, vai ficar um pouco mais claro com o exemplo. E por fim, nosso terceiro elemento importante das funções é uma lei, certo? De correspondência. Essa lei de correspondência pode ser uma equação,
é ela que vai fazer a ligação de um elemento do nosso domínio para um elemento do nosso contradomínio, certo? Essa lei de correspondência que, no caso, aqui nesse diagrama, posso dizer assim, a nossa lei de correspondência nada mais é do que a nossa setinha, certo? A nossa seta é a lei de correspondência. Vamos para um exemplo agora, certo, disso sendo aplicado. Vou apagar aqui a parte do domínio de F contra domínio de F e a lei, certo? Por exemplo, eu vou escrever em forma de um diagrama aí, que acho que muitos já viram, certo? Vou fazer um pouco maior. Aqui é o nosso conjunto A, certo? E aqui é o nosso conjunto B. Certo? No conjunto A eu vou colocar os elementos 1, 2, 3. No conjunto B eu vou pôr os elementos 1, 4, 5, 8 e 9. Certo? Então aqui nós temos, nós vamos fazer uma função. No caso vai partir do conjunto A. Em B vai ter uma relação então dos elementos de A com algum elemento de B. Certo? E a lei que eu colocar, o nosso F ele vai seguir essa lei aqui. De x quadrado. Certo? Ou seja, a minha lei é essa. X quadrado. Certo? Como assim minha lei é essa? Quer dizer que para os valores de A, eu vou substituir nos valores de x. E assim eu vou encontrar a correspondência que está em B. Certo? Bom, vamos partir então do conjunto A. Nós temos os elementos 1, 2 e 3. Se substituir 1 aqui no x, vai ter o quê? 1 ao quadrado, que dá 1. Certo? Então a correspondência, né, no nosso caso, número 1 em B, é 1. Porque 1 ao quadrado dá 1. Então a gente vê se no conjunto B existe o elemento 1. Existe, ele está aqui. Então a nossa correspondência vai de A, do A para B, seguindo isso daqui, ó, 1 e 1, porque está seguindo a lei de correspondência. Vamos para o próximo elemento de A. 2. A gente substituiu 2 em x. Vai ficar o quê? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, o correspondente do 2 é o número 4, que está aqui. Certo? E por fim, nós temos o valor 3. 3 substituindo em x, que é a nossa lei de correspondência. 3 ao quadrado dá 9, ou seja, 3 corresponde com 9. Pronto. Isso é uma função onde nós temos o domínio, que é A. Quais são os elementos do domínio? 1, 2 e 3. Nós temos o contradomínio, que é o valor de B. Quais são os valores do contradomínio? No caso, 1, 4, 5, 8 e 9. E temos a lei de correspondência, que é x quadrado. Certo? Dessa maneira, com a lei de correspondência, a gente encontra os valores, certo? A gente encontra os valores de B que estão se relacionando com os valores de A, certo? No próximo vídeo, a gente vai ver o que é o conjunto imagem, partindo também desse exemplo, certo?